seres humanos. Fala galera, hoje vamos trabalhar com a Revolução Inglesa do século XVII. E a Revolução Inglesa nós podemos fazer como corte cronológico, né, referenciar o seu início a partir de 1603, quando a rainha Elizabeth I, a rainha virgem, acaba morrendo, e sem deixar herdeiros, né, vamos ter que modificar a dinastia real inglesa, tá? E ela se acaba lá em 1689, com o rei Guilherme III da Inglaterra, né, Guilherme de Orange, assinando a Declaração de Direitos, ou o Bill of Rights. Bora lá, galera! Então vamos lá. Primeiro vamos ver então aqui o contexto histórico, né? Esse período aí que se estende do século XVII, final do século XVI, século XVII, século XVIII, nós vamos ver um assustador crescimento de um setor da sociedade, não só na Inglaterra, mas em toda a Europa, chamada burguesia. A burguesia, então, né, quando ela começa a se desenvolver aí nos séculos XVI, 17 e 18, ela começa a se tornar muito poderosa economicamente, mas ela não dispõe do poder político. É por isso que a burguesia inglesa vai fazer uma revolução. A Revolução Burguesa na Inglaterra, também chamada de Revolução Inglesa. Tá? Crise do sistema do antigo regime na Inglaterra, a partir da entrada dos reis Stuart, tá? E o aumento das críticas em torno do absolutismo monárquico, né? Se nós formos ver, por exemplo, o John Locke, ele é do século XVII, do finalzinho do século XVII. Então, aqui no século XVII a gente já tem uma série de teorias, uma série de doutrinas nascendo, né, a respeito de uma crítica que se estabelece em torno do absolutismo. Tá? E aqui nesse cantinho, gente, o cantinho inferior, vamos facilitar a vida de vocês, tá? No sentido de que essa Revolução Inglesa, ela vai durar quase um século, né? Eu disse que vai de 1603 até 1689, tá? Então, a primeira fase dessa Revolução Inglesa, ela começa lá em 1640 e ela se finda em 1649 com a decapitação do rei Carlos I de Stuart, né, em praça pública. Depois nós vamos ter um período republicano, um período de restauração monárquica e nós vamos então agora para a segunda fase da Revolução Inglesa, chamada de Revolução Gloriosa, que ocorre em 1688, um ano depois. O rei assina o Bill of Rights, a Declaração de Direitos, tá? Lembrando vocês que essa primeira fase ela é chamada de Revolução Puritana, devido à sua característica religiosa, né, ou a influência religiosa nessa disputa entre rei e parlamento. Bom, ordem dos reis que nós vamos trabalhar na primeira fase, né, primeiro o rei Jaime I, o primeiro rei da dinastia Stuart, seguido pelo rei Carlos I, aquele que foi decapitado. Na segunda fase, nós vamos ter, né, na restauração da monarquia, em 1660, o rei Carlos II, filho do rei Carlos I, voltando ao trono, né? E aí ele morre em 1685 e assume o seu irmão, o Jaime II, que vai até 1688, quando ele é deposto pelo parlamento, tá? Então, essa sequência, gente, eu fiz esse esquema aqui porque é muito fácil de se confundir, né? É muito Jaime, é muito Carlos, né? E qual rei está inserido em qual fase, né? Então essa é uma questão que normalmente os alunos se confundem. Eu deixo aqui esse esquema para vocês. Continuando então, deixa eu mudar aqui o meu rosto de lado. Né? Então a grande importância é que dois grandes setores, né, progressistas e que estão à frente do seu tempo, que estão crescendo e desenvolvendo um sistema capitalista, nós vamos chamar então de burguesia, tá? E pequena nobreza, pequenos e médios proprietários que utilizam a terra de forma mais capitalista, de forma mais progressista. Esses dois grupos, né, muito fortes, diga-se de passagem, eles vão acabar se unindo politicamente para derrubar o rei. Tá? Então, a Revolução Inglesa ela vai consolidar no poder da Inglaterra a burguesia e a gentry, a pequena nobreza, tá? Que se uniram, né, basicamente com o objetivo de derrubar os reis absolutistas ingleses. A consequência de tudo isso, no final, é que a Inglaterra se torna uma monarquia constitucional com o fortalecimento do parlamento, que passa a ter, né, dentro desse sistema parlamentarista, né, passa a ter, né, força de governo a partir de 1688, com a derrubada do último rei Stuart.
mais algumas outras importâncias, né? A partir da Revolução Inglesa, a Inglaterra se torna a rainha dos mares, desenvolvendo, né, uma potência marítima, né, uma esquadra de guerra marítima muito poderosa, né, inclusive superando, né, as forças marítimas de Portugal e Inglaterra, que até o século XVI dominavam a Europa, né, e o Oceano Atlântico. Nós vamos ver também um impulso para o desenvolvimento do capitalismo inglês e principalmente do processo de industrialização. Então, não seria possível uma revolução industrial se não houvesse antes uma revolução inglesa. Não seria possível uma revolução industrial se a burguesia, já detentora dos poderes econômicos, não tivesse tomado de assalto, não tivesse, né, se apropriado também dos poderes políticos. Isso quer dizer que essa burguesia, que agora, após a Revolução Inglesa, né, ela é detentora do poder econômico desde o final da Idade Média e ela agora também toma o poder político. Então essa burguesia vai usar as duas esferas do poder a qual dispõe, né, o poder político e o poder econômico, para impulsionar a industrialização, ou seja, vão utilizar essas duas esferas do poder para, né, dar um gás aí no processo de industrialização e no estímulo do novo sistema capitalista, o capitalismo industrial. Tá? E para mim, a questão política mais importante aí, né, da herança da Revolução Inglesa, é de que as pessoas que vivem, né, os indivíduos que estão inseridos dentro da Inglaterra, elas deixam a condição de súditos, obedientes, né, e passam a condição de cidadãos, que têm voto, que participam da política e que têm a prerrogativa, né, da crítica, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre os Stuarts, né, aqueles que provocaram um atrito com o parlamento que levou à Revolução Inglesa, nós temos que falar um pouco sobre a dinastia que antecede, que vem antes dos Stuarts. E eu estou me referindo aqui à dinastia dos Tudor, né? E aqui o penúltimo rei de Tudor, né, nessa imagem que eu estou projetando para vocês, o rei Henrique VIII, o homem que casou 6 vezes, né? O rei que quebrou com a Igreja Católica e acabou criando a Igreja Inglesa, a Igreja Anglicana. Depois que ele morre, assume, né, a realeza inglesa, sua filha, a Isabel ou Elizabeth I, aquela rainha que nós já falamos, né, a rainha virgem. Bom, e esses dois reis, tanto a Elizabeth quanto seu pai Henrique VIII, eles tiveram um papel fundamental, né, na construção da Inglaterra, né, na unificação da Inglaterra, principalmente se utilizando da Igreja Anglicana, a Igreja Nacional Inglesa. Essa Igreja Nacional Inglesa, criada pelo Henrique de Tudor, ela vai servir como um sistema ideológico de unificação, né, da Inglaterra. Além desta unificação da nacionalidade inglesa, nós vamos ver então que esses reis dominaram a nobreza parasitária, a nobreza tradicional, aqueles antigos senhores feudais, né? Aquela nobreza bem tradicional, viu, gente? E ele conseguiu também afastar o poder da Igreja Católica dentro da Inglaterra, tornando o seu poder absoluto ainda maior do que os reis anteriores. A Elizabeth I, então, né, assim como seu pai Henrique, além de todos os itens que eu citei para vocês, eles vão confiscar as terras da Igreja Católica, aumentando os poderes, né, da nobreza, começaram a disputar territórios com as colônias ibéricas de Portugal e Espanha, que tinham domínio sobre toda a América até então. Então eles começam a incomodar um pouco a Espanha, começam a incomodar um pouco Portugal, trazendo seus primeiros, né, migrantes aqui para a América, né? As primeiras tentativas de colonização da América começam pela Inglaterra, né, no norte da América, já lá no século XVI, mas se consolidam de fato no século XVII, né? Afinal de contas, a primeira colônia inglesa na América do Norte é a colônia da Virgínia, em 1607, logo após a morte da Rainha Elizabeth, tá? Bom, o penúltimo ponto, para mim, ele é o mais importante. E eu já vou explicar para vocês o porquê que ele é o mais importante. Esses reis, eles conseguiam governar e estimular o comércio de uma certa forma que contentava os interesses da burguesia, né? Então, o modelo de governo implementado por eles, né, o estilo de governo implementado por eles, acabava beneficiando a burguesia. Apesar deles serem absolutistas, né, de fato e não por direito,
né? Por direito, quem tinha o poder político era o parlamento inglês, mas quem exercia o poder de fato eram os reis Tudor, né? A burguesia não reclamava desse exercício do poder de fato, pelo simples fato de que esses reis, né, promoviam mudanças e desenvolvimentos que beneficiavam e auxiliavam, né, os mecanismos econômicos da burguesia, tá? Essa rainha aí que vocês estão vendo, a Elizabeth I, ela também evitou a tentativa de invasão da Espanha à ilha, né, da Bretanha, a ilha inglesa, né? Estou falando aqui do rei espanhol, o Filipe II da Espanha, que possuía uma esquadra de guerra na época, né, lá no finalzinho do século XVI, uma esquadra de guerra muito temida no mundo, era conhecida como a Incrível Armada. Perfeito? Lembrando vocês que Filipe II é o mesmo rei que iniciou a União Ibérica aqui no Brasil, né? A união entre os dois reinos ibéricos, né, durante aí os anos de 1560 a 1680, se não me falha a memória, tá? Bom, a burguesia inglesa, ela basicamente se divide em duas, tá? E essas duas ramificações da burguesia inglesa, elas têm interesses distintos. Primeiro, a burguesia financeira, que apoiava o rei e se beneficiava com os reis Stuart. Por quê? Né? E com os reis Tudor também. Por quê? Porque os reis eles vão fazer monopólios, eles vão conceder monopólios. E quem financia esses monopólios concedidos pelos reis, né, é basicamente a burguesia financeira, que consegue extrair grandes lucros desses monopólios. Mas, por outro lado, esses monopólios reais, né, essas exclusividades comerciais impostas pelo rei, vão prejudicar uma outra ala da burguesia, a burguesia comercial. Por quê? Porque esses monopólios, esses exclusivos, né, determinados pelo rei no comércio, vão tirar a liberdade da burguesia comercial. Não é todo mundo que pode comercializar. Só pode comercializar quem o rei permite fazer determinado comércio, né? Quem o rei concede um monopólio. Então, de forma geral, a burguesia comercial, ela tinha pouca liberdade devido, então, a essas amarras impostas pelos monopólios reais. Desta forma, a burguesia comercial vai se colocar mais ao lado do parlamento e a burguesia financeira vai se colocar mais ao lado do rei, né, dos reis Stuart. Vamos lá, então, continuando. A questão agrária da Inglaterra aí do século XVII, né, onde se insere a Revolução Inglesa, a questão agrária, então, nós vamos ver um grande aumento dos valores das terras na Inglaterra, né? Então, as terras na Inglaterra foram supervalorizadas, ficaram muito caras. E aqui nós temos três itens, os três pontos iniciais, que nos ajudam a explicar, né, o porquê que a Inglaterra teve uma supervalorização das terras. Então, houve uma inflação dos produtos agrícolas, um aumento muito drástico, né, dos valores de produtos agrícolas. Isso torna a terra mais cara, obviamente, né? Houve uma expansão do consumo, ou seja, mais gente querendo comer, ou seja, precisava de mais gente para plantar também. Então a terra se torna mais importante, mais valorizada, né? E principalmente a valorização de uma matéria-prima inglesa da época, a lã da criação das ovelhas. Essa matéria-prima, a lã, ela sustentava, ou ela servia de subsídio, né, para a manufatura têxtil inglesa, para a manufatura de tecidos da Inglaterra. Então, quanto mais gente criando ovelhas, mais lã para a burguesia comercial poder comprar nas cidades e transformar em tecidos. Então, a procura por terras para a criação de ovelhas, ela também cresce. E a consequência desses três pontos, como eu já disse para vocês, é sem sombra de dúvida uma supervalorização da terra. E aí o que acontece? A nobreza progressista, a nobreza que não era a nobreza tradicional, os pequenos e médios proprietários, que nós vamos chamá-los de gentry, começam a se interessar por essas terras. Porque essas terras estão dando dinheiro, elas estão sendo supervalorizadas. Então eles vão querer ter acesso a essa terra justamente para poder se desenvolver a economia, desenvolver o capitalismo industrial. Política de cercamentos. A política de cercamentos, gente, é algo muito importante. Nós trabalhamos com a política de cercamentos, né, na colonização inglesa na América. Nós trabalhamos
a política de cercamentos aqui na Revolução Inglesa, nós trabalhamos a política de cercamentos também lá na Revolução Industrial. Então ela acaba sendo uma temática que abrange 3 grandes eventos históricos, tá? Então a Inglaterra possuía ainda um sistema muito medieval aí no início do século XVII. E o que eu quero dizer com um sistema muito medieval? Havia muitas terras na Inglaterra que eram de uso coletivo, que eram de uso comunitário, né? Essas terras, quando elas eram produzidas, a sua produção não podia ser vendida. Então a produção feita nas terras coletivas, ela não poderia ser comercializada. Ela servia apenas para a subsistência, ou seja, para alimentar os camponeses despossuídos, os camponeses que não tinham a posse da terra, né? Que não tinham terra, basicamente. Perfeito? Além dessas terras coletivas, nós tínhamos terras devolutas, né? Que não tinham herdeiros ou que tinham uma utilização precária da terra. Começa uma pressão muito grande da burguesia para que o Estado inglês, né, expulse esses camponeses que usam a terra para se alimentar e passem a vender essas terras para iniciativa privada. Então, o governo começa a ceder às pressões da burguesia, né, no sentido de expulsar grande número de posseiros dessa terra, que usavam as terras coletivas para subsistência, né, ainda dentro de um sistema medieval, né, de plantar para se alimentar, para poder vender essas terras, né, para iniciativa privada, criar ovelhas, né, fazer lã, para incentivar, né, a produção têxtil e a manufatura, tá? E aí se criam grandes propriedades capitalistas, né, com o aumento da produção, principalmente de ovelhas. Nós temos aí um teórico inglês da época chamado Thomas Malthus, que ele vai denunciar as políticas de cercamento, ele vai se colocar contrário às políticas de cercamento, ao dizer que as terras deveriam ser utilizadas para alimentar as pessoas e não para criar ovelhas, né? Destinando essas ovelhas a um sistema capitalista, né, financeiro. Além disso, gente, nós vamos ter então nós vamos estar vivendo aí nesse período uma transformação na economia, não só na estruturação política e social, mas na estrutura econômica. Isso quer dizer, né, que a política de cercamento ela marca o fim de uma economia feudal de subsistência para que nós possamos desenvolver uma economia mais capitalista, industrial, manufatureira. Tá? Essa política de cercamento, como eu disse inicialmente, também marca a união entre a burguesia e a gentry. Por quê? Porque a gentry, os pequenos e médios proprietários, vão criar ovelhas para fornecer para a burguesia mercantil das cidades a lã. Essa burguesia mercantil das cidades vai transformar a lã em tecidos e, por sua vez, vender esses tecidos por mundo inteiro. Então aqui se consolida essa parceria entre burguesia mercantil e gentry. Elas estão no mesmo barco da produção econômica, elas estão no mesmo sistema de produção econômica. A gentry fornecendo lã e a burguesia mercantil transformando esta lã em tecidos e posteriormente vendendo para outras nações mundo afora. Tá? Então aqui se consolida a parceria entre burguesia mercantil e gentry, através do sistema econômico por eles desenvolvidos. Tá? Aqui no cantinho eu deixei para vocês quem que é a gentry, né? É uma nobreza rural mais progressista, né? Ou seja, não são os antigos senhores feudais, eles têm uma visão de utilizar a terra de uma forma diferenciada. Continuando aqui, gente. E agora vamos para a nobreza rural tradicional. Esta nobreza rural tradicional, né, diferente da gentry, eles ainda são, né, muito feudais, eles ainda cultivam a terra com a servidão coletiva, a servidão medieval, né, ainda obrigam aqueles impostos feudais, né, eles ainda possuem nas suas terras todo aquele sistema de cobranças feudais que nós vimos lá na Idade Média, tá? Cultivavam a terra de forma feudal, ou seja, de forma de subsistência, com mão de obra servil, né, com obrigações feudais. Esse é um sistema ainda antigo, né? Vai ser substituído lentamente, paulatinamente, pelo novo sistema capitalista. Estavam em crise devido à inflação, né, dos produtos agrícolas e do desenvolvimento capitalista. Por que eles vão se prejudicar com a inflação, né, se eles são possuidores da terra? Porque eles produzem na terra de forma inadequada, de forma antiga. Ou seja, essa forma de produção feudal, ela não é adequada para a produção em larga escala.
A produção feudal ela se caracteriza pela produção limitada. Então, a inflação ocorre, mas eles não têm condições de produzir em grande quantidade, devido ao seu formato de produção. Essa nobreza tradicional, quando ela começa a entrar em crise, ela começa a se tornar mais dependente da monarquia. Então, os reis vão ter que ceder para essa nobreza rural cargos públicos, pensões reais vitalícias. Por quê? Porque eles estão em crise. O sistema econômico deles não está dando conta, de transformar a terra em riqueza. Então eles se tornam agora uma nobreza parasitária. Eles se tornam uma nobreza que suga as economias dos reis. E os reis vão ceder essas economias, vão ceder essa grana, essa mascada para a nobreza tradicional, porque a nobreza tradicional vai compor a base de apoio ao rei. Perfeito? O alto clero anglicano, o clero da alta patente da igreja anglicana, assim como a nobreza tradicional, se coloca ao lado do rei. São aliados da monarquia absolutista. Também eram grandes proprietários, ainda utilizavam a terra de forma mais tradicional, são alinhados também com a nobreza tradicional, que eu citei no slide anterior, e eles querem a manutenção dos usos e dos costumes lá do período medieval. Ou seja, eles se encaixam dentro de uma perspectiva mais conservadora, assim como a nobreza tradicional. Eram defensores da monarquia absolutista, como eu citei ali mais à frente. Perseguiam os protestantes, tanto presbiterianos da Escócia, quanto os puritanos da Inglaterra. Ou seja, eles perseguiam aqueles seguidores mais radicais do calvinismo, por considerá-los uma ameaça à igreja anglicana, por considerá-los uma ameaça à igreja anglicana, o poder da igreja anglicana. Vamos então, gente, começar agora a primeira fase da Revolução Inglesa. A primeira fase começa em 1640, quando o rei Carlos I resolve dissolver por 2 vezes o parlamento britânico, até 1649, após a Guerra Civil, quando o rei Carlos I é decapitado. Tá? Essa revolução é chamada de Revolução Puritana, devido então à inserção dos puritanos ao lado do parlamento contra o rei Carlos I de Stuart. Vamos lá então. Com a morte da Elizabeth I, a Rainha Virgem, em 1603, ela não deixa herdeiros. Obviamente, ela disse que morreu virgem. Então, sem herdeiros, o trono inglês fica vago. É nesse momento que o seu primo, o primo da Elizabeth I, o Jaime VI da Escócia, ele vai dizer, opa, possibilidade de eu assumir também a realeza britânica, a realeza inglesa. Ele já era o rei da Escócia como Jaime VI, mas por ser primo da rainha Elizabeth, ele tinha por direito, direito familiar, assumir o trono da rainha da Inglaterra, o trono inglês. E ele vai ser coroado na Inglaterra como Jaime I, inaugurando uma nova dinastia, a dinastia dos Stuart, perfeito? Então, a partir desse momento, nós encerramos a dinastia dos Tudor e nós vamos iniciar a dinastia dos Stuart. E é a partir desta dinastia dos Stuart que se inicia a Revolução Inglesa. É a partir daqui que se começa os atritos, as divergências entre os reis Stuart, iniciados aí na dinastia pelo rei Jaime I da Inglaterra, Jaime VI da Escócia, com o parlamento, que queria as limitações do rei. Perfeito? Bom, vamos lá. A dinastia Tudor, o que eu disse para vocês anteriormente? Essa dinastia Tudor, eles vão exercer o poder de fato, ou seja, na prática quem exerce o poder político é o rei. Tanto Elizabeth I quanto seu pai, o Henrique VIII. O parlamento possuía o poder político por direito. Isso desde o final lá da Idade Média, em 1215, quando o rei da Inglaterra na época, o João Sem Terra, assina a Carta Magna. A Carta Magna de 1215 obriga o rei a ter seus poderes limitados pelo parlamento. Só que os reis Stuart não respeitam essa Carta Magna. Eles exercem o poder de fato na prática, mas quem teria o poder por direito seria o parlamento. Mas o parlamento não questiona, porque o parlamento ele é basicamente composto pela burguesia. E esta burguesia que compõe o parlamento vai se beneficiar com os governos Tudor.
né? Vão ter o comércio e a economia capitalista facilitada pela dinastia Tudor, tá? Então, eles não vão se opor e vão deixar os Tudor exercer o poder de fato. A coisa se modifica quando entram os Stuart. Porque os Stuart vão querer não só o poder de fato, como já era exercido pelos Tudor, mas eles vão querer também o poder de direito. E aí o que significa isso? Significa que o rei Jaime I olha para os reis franceses e pensa, caraca, mano, esses reis franceses são foda. Eles dizem que são reis porque são representantes de Deus na terra. Esses reis franceses dizem que têm o direito de exercer o poder político porque o seu poder emana de Deus. Então, eles têm, os reis franceses, o poder de fato e o poder de direito. Esse rei Jaime de Stuart, ele vai querer ser um rei francês. Ele vai querer ter o poder total. Não só o de fato, mas também o poder de direito. Para isso, ele precisa usar a mesma justificativa que os reis franceses utilizavam para justificar o seu poder político na Terra. Eu sou um representante de Deus na Terra. Esta teoria nós chamamos de teoria divina dos reis. A ideia de que o poder real emana de Deus. A partir desta justificativa utilizada pelos franceses, é que o rei Jaime I queria se tornar ainda mais poderoso, ainda mais absolutista. Para isso, ele precisa se aproximar dos ritos católicos. Porque lá na França é justamente o catolicismo que sustenta os poderes do rei. Então, a igreja na Inglaterra vai ser sempre a igreja anglicana. Nós já passamos por uma reforma protestante na Inglaterra no século XVI. Então, a igreja é sempre anglicana. O que os reis vão fazer é que alguns vão valorizar o calvinismo dentro dessa igreja anglicana, outros reis vão valorizar o catolicismo dentro dessa igreja anglicana. Perfeito? Vou repetir, a igreja é sempre a mesma, a igreja anglicana. A diferença é que alguns reis vão valorizar os ritos católicos, né, as doutrinas católicas dentro da igreja anglicana, outros reis vão valorizar os aspectos calvinistas. Esse rei Jaime I, para ele desenvolver a teoria divina dos reis, para ele justificar seu poder por meio de Deus, ele precisa se aproximar dos ritos do catolicismo. Porque é assim que os reis franceses faziam. Carta Magna, que eu acabei de citar para vocês, ela foi assinada por esse rei aí que está na imagem, o rei João Sem Terra. O irmão dele era o famoso Ricardo Coração de Leão, que passou mais de 8 anos fora da Inglaterra, lutando nas cruzadas no Oriente. E quem fica na Inglaterra, comandando a Inglaterra, enquanto Ricardo está lutando nas cruzadas, é o rei João Sem Terra. É quando, então, os barões, né, a aristocracia agrária inglesa vai se unir e vai obrigar o rei João Sem Terra a assinar a Carta Magna, dizendo o seguinte, ó, vamos criar um parlamento e o poder do rei deve ser dividido, deve ser limitado pelo nosso parlamento. Tá? O rei João Sem Terra, sem opção, acaba aceitando e assinando a carta. Nós costumamos dizer que essa Carta Magna, ela também vai criar o famoso parlamento britânico, dividido em duas câmaras, a Câmara Alta, a Câmara dos Lords, né, e a Câmara dos Comuns, a Câmara Baixa. Tá? Se nós formos fazer uma comparação, né, mantendo as diferenças, mas vamos fazer uma comparação, o Congresso brasileiro também é bicameral, assim como o Parlamento inglês, criado em 1215. Nós nos dividimos o nosso Congresso brasileiro em senadores, o que seria aqui a Câmara dos Lords, a Câmara Alta, e deputados federais, a Câmara dos Deputados Federais, o que seria a Câmara dos Comuns, né, a Câmara Baixa. Até os dias de hoje, a Câmara dos Lords não são eleitos. São algumas pessoas importantes na religião e na política da Inglaterra que fazem parte da Câmara dos Lords. Né? E a Câmara dos Comuns, sim, é uma Câmara eleitiva, tá? Ou seja, seus membros são eleitos. E hoje, né, nos dias atuais, a Câmara dos Comuns no Parlamento Britânico tem muito mais poder político do que a Câmara dos Lords, tá? Inclusive, a própria Rainha da Inglaterra, ela faz parte da Câmara dos Lords. O objetivo, então, dessa Carta Magna, como eu disse para vocês anteriormente, era, sem sombra de dúvida, limitar os poderes reais, perfeito? Limitar os poderes reais. Determinava que o rei não podia tomar algumas decisões sem passar pelo consentimento do parlamento.
Entre essas decisões, nós temos a convocação do exército, né, a instituição de novos impostos, ou a possibilidade de prender e julgar súditos sem uma justificativa determinada. Tá? Então, os reis não poderiam tomar essas três grandes decisões, sem passar pelo parlamento, sem passar pelo aval, a ratificação do parlamento. E a religião, então? A religião, como eu disse para vocês, a religião é sempre a anglicana, perfeito? Só que os reis Stuart querem a valorização do catolicismo no anglicanismo, enfraquecendo seu caráter calvinista, inclusive passando a perseguir os calvinistas. Isso eles querem para fortalecer a igreja anglicana e usar a igreja anglicana como subsidiária dos poderes políticos, como legitimadora dos poderes políticos dos reis. Já a burguesia tinha maior afinidade com as religiões calvinistas, os puritanos e os presbiterianos. E eles queriam valorizar, dentro da igreja anglicana, não o catolicismo, mas sim o calvinismo. Então, além das diferenças econômicas, além das diferenças sociais, nós temos aqui diferenças religiosas entre os dois lados beligerantes, entre os dois lados em guerra, o rei e o parlamento representado pela burguesia. Divisão, então, parlamento representado pela burguesia capitalista, gente, e a burguesia mercantil, mais calvinista, o rei, com o apoio da nobreza anglicana e conservadora, era mais favorável ao absolutismo real. Ao assumir o trono, Jaime I começa a perseguir, a julgar e perseguir os calvinistas na Inglaterra, os puritanos, perfeito? E também os católicos, tá? Os católicos também, ali no 1603 a 1605, havia ali entre os católicos da Inglaterra, uma ideia de que Jaime I ia converter a Inglaterra novamente ao catolicismo, e no final ele acabou perseguindo os católicos e não reestruturando o catolicismo na Inglaterra. Bom, e a consequência dessas perseguições promovidas pelo rei Jaime I de Stuart? Obviamente, muitos ingleses calvinistas que estavam sendo perseguidos vão fugir para a América do Norte na tentativa de ter mais liberdade, de seu exercício religioso, mais liberdade das suas expressões religiosas. A primeira colônia oficial a se fundar na Inglaterra, a primeira colônia a se fundar na América do Norte, em 1607, a colônia da Virgínia, em homenagem à Rainha Elizabeth, que era a Rainha Virgem. Vamos lá então, gente. Bom, conspiração da pólvora. Olha só que interessante. Ah, Rafa, mas essa aí é a imagem daquele grupo de hackers, daqueles ativistas na internet, os anônimos? Sim. Então, essa conspiração da pólvora foi o que motivou, o que caracterizou esta imagem utilizada por esse grupo chamado Anonymous, tá? Foi uma reação dos católicos às perseguições promovidas por Jaime I. Ela foi planejada para o dia 5 de novembro de 1605, quando o rei Jaime I iria para a abadia de Westminster, para dar um pronunciamento, para fazer um discurso. Os revoltosos colocaram 36 barris de pólvora nos porões do palácio, e na hora que o rei fosse fazer o seu discurso, eles iam explodir tudo, matando o rei. Tá? A conspiração foi descoberta pelo rei 3 dias antes de ser colocada em prática, ou seja, não ocorreu. Os seus líderes eram Robert Parsons, que era jesuíta, era um padre jesuíta, e Robert Catesby. Certo? Principais eventos da primeira fase da Revolução Inglesa. Eu vou passar agora para vocês por uma ordem cronológica, Ou seja, nós vamos ver cronologicamente os principais eventos aí da primeira fase da Revolução Inglesa. Deixa eu primeiramente botar o meu rostinho aqui para o lado, para facilitar. Vamos lá então. 1625, o rei Jaime I, aquele que nós vimos aí até agora, acaba morrendo e assume seu filho, Carlos I. Em 1628, Carlos I convoca o parlamento
para poder pedir ao parlamento um exército, a formação de um exército para apoiar protestantes em La Rochelle, na França. Perfeito? O parlamento, então, quando se reúne a pedido de Carlos I, em vez do parlamento dar o exército para o Carlos, eles resolvem criar um documento chamado Petição de Direitos. Isso quer dizer que o parlamento se reúne não para oferecer o que o Carlos queria, mas sim para oferecer o que o Carlos não queria. Um documento que reforça a Carta Magna de 1215 e que limita os poderes reais. Né? Esta carta, essa petição de direitos, liderada pelos parlamentares Eliot e Pyne, exigia o controle da política financeira, né, de todo o reino inglês e impedia o rei de convocar o exército ou editar novos impostos sem o consentimento do parlamento. Então, essa petição de direitos, na verdade, ela tem os mesmos atributos da Carta Magna de 1215. E eles vai nascer em 1628. Em 1629, né, o rei Carlos I ficou putaço, pistola, brabão. Ah, vocês fizeram, né, uma petição de direitos para tentar limitar os meus poderes, então agora eu vou dissolver o parlamento. Vou acabar com o parlamento, porque eu não quero ter meus poderes limitados. Em 1629, ele acaba dissolvendo o parlamento. Em 1634, ele vai editar uma cobrança de impostos chamada Ship Money. O Ship Money era um imposto que já estava muito em desuso na Inglaterra. Mas, inicialmente, esse Ship Money era um imposto para a área portuária, né, para áreas de porto, né, de litoral na Inglaterra, justamente para controlar a pirataria. Então se recolhiam os impostos nas áreas portuárias, onde há uma circulação comercial maior. Essa mascada juntada pelo imposto do Ship Money é utilizado no combate da pirataria em torno da Inglaterra. Tá? Bom, obviamente que o rei editando uma nova moeda litorânea, e agora ele vai expandir esse imposto. Meu Deus, eu me perdi aqui. O problema é que Carlos I estendeu esse imposto, o Ship Money, de áreas portuárias para todos os territórios da Inglaterra, para todos os territórios do reino. E, obviamente, ele está fazendo imposto sem o consentimento do parlamento. Ele vai encontrar uma oposição por parte da burguesia dentro do parlamento. Esta oposição burguesa foi liderada por Hampden, que era amigo de Oliver Cromwell, o nosso, né, revolucionário da primeira fase. Em 1639, Carlos I resolve impor o anglicanismo na Escócia, que era uma região de maioria presbiteriana. Os escoceses basicamente se revoltaram contra Carlos I. E, novamente, Carlos I vai precisar convocar o exército. Só que agora, ao convocar o exército, Carlos I não vai para a França fazer um auxílio para os protestantes em La Rochelle. Ele vai combater os escoceses, que chegaram a invadir o norte da Inglaterra. Escoceses que estavam revoltados devido à imposição do anglicanismo na Escócia. Tá? Essa revolta entre escoceses e ingleses, né, devido à imposição do rei Carlos, durou de 1639 até 1641. Vamos ver os detalhes aqui. 1640, então, Carlos I convoca novamente o parlamento para exigir do parlamento a formação de um exército para que ele possa combater a revolta escocesa. Ele chegou a convocar, só em 1640, 2 vezes o parlamento com o mesmo pedido: preciso de um exército para combater os escoceses. Reunidos no parlamento, né, a burguesia começa a impor restrições para o rei. Em vez de se reunir para entregar o exército para o rei, eles começam a se reunir para dizer: rei, não pode fazer o que tu quer a hora que tu quer. Tá? Entre 1640 a 1653, nós temos a formação de um parlamento permanente, na tentativa de limitar os poderes reais, na tentativa de dizer: rei, tá grande a tua intervenção na política e na economia. Né? Então nós vamos fazer a formação de um longo parlamento, longo porque dura de 1640 a 1653, tá? Até que em 1642, o rei, indignado com todo esse processo que se estende
né, desde a sua entrada no poder. O rei vai pessoalmente no parlamento com seus guardas reais e ele manda prender 5 dos principais líderes parlamentares. A reação dentro do parlamento contra o rei foi violenta. Esse parlamento, né, vai ficar tão revoltado, vai ser tão violento nessa essa reação do parlamento, que o parlamento vai passar a formar uma milícia urbana, ou melhor, milícias urbanas, né, para poder combater as forças reais. E aí o rei, por sua vez, vai convocar as forças do exército real, que vão entrar em conflito com essas milícias urbanas comandadas pelo parlamento. Inicia-se aqui, gente, o que nós chamamos de guerra civil. Essa guerra civil se estende de 1642 até 1649, quando o rei é decapitado em Londres, tá? Bom, nessa guerra, Rafa, quem fica onde, quem fica com quem? Vamos lá, então. Nessa guerra, deixa eu mudar aqui meu rostinho, o rei refugiou-se na região de Nottingham e transformou a Universidade de Oxford no seu quartel-general. Ao seu lado contava com o apoio da nobreza conservadora, a nobreza tradicional e uma parcela da burguesia financeira. Tá? Já no lado do parlamento, que estava sendo liderado por Oliver Cromwell, né, um puritano radical, um cabeça redonda, como eram chamados os puritanos do parlamento, né? Eles eram chamados de cabeças redondas porque eles se recusavam a usar aquela peruca branca. Ao lado do Oliver Cromwell, nós temos a burguesia comercial, principalmente a burguesia de Londres, a gentry, pequenos e médios proprietários, e os homens, né, que eram aqueles camponeses que não tinham a posse da terra e que foram largamente prejudicados pela política de cercamentos. Perfeito? Qual que é a diferença? As forças do Exército Real se organizam militarmente de forma antiga, ou seja, os líderes militares são escolhidos pelo nome, pelas famílias tradicionais. Já o Exército Parlamentar é escolhido por merecimento. Os líderes do exército são escolhidos por merecimento. Aquele cara que foi para o campo de batalha e que demonstrou que sabe dar tiro, que demonstrou que sabe conduzir as tropas, que tem uma visão estratégica de guerra, esse cara vai ser o meu comandante. Então, o parlamento organiza o seu exército de acordo com o New Mod Army, ou seja, o novo sistema de armas, o novo sistema de guerra. E, obviamente, né, o exército do parlamento vai ser um exército muito mais eficiente se nós compararmos com o exército do rei. Guerra Civil, então, como eu disse para vocês, de 1642 a 1645. O parlamento, então, formou um exército organizado com, né, o New Mod Army, por merecimento, né, foram comandados por Oliver Cromwell, e teve a participação de um grupo popular chamado de niveladores. Esses niveladores eram um grupo popular mais radical que participa da guerra ao lado do parlamento, não só com o intuito de derrubar o rei absolutista, mas também com o objetivo de tentar conquistar melhores condições de vida dentro da realeza, dentro do reino inglês. Em 1645, o Carlos I fugiu para a Escócia. Mas, Rafa, não foi a Escócia que ele tentou lutar em 1640, 5 anos antes? Sim, foi. O que o parlamento escocês vai fazer? Vai prender o rei. E o parlamento escocês, após aprisionar o rei que se refugiou na Escócia, eles vão vender o rei para o parlamento inglês. E o rei, então, é levado para a Inglaterra e ele é julgado e condenado à morte, sendo decapitado no dia 30 de janeiro de 1649. Bom, após, então, a morte de Carlos I, após a decapitação de Carlos I, nós vamos ver, então, que Oliver Cromwell vai instaurar uma república na Inglaterra, conhecido como Commonwealth. Rafa, república? Como assim? A Inglaterra, que é hoje a monarquia mais tradicional, a monarquia mais clássica, mais lembrada do mundo, já foi uma república? Sim. Nós tivemos aí um curto período de tempo onde a Inglaterra se organiza de acordo com o modelo republicano imposto pelo Oliver Cromwell. Quem que vai ser, né, o líder dessa república? O próprio Oliver Cromwell, que era um ditador. Né? Ele era um déspota, ele era um cara extremamente autoritário. Por exemplo, os niveladores, aquele grupo radical que eu falei para vocês anteriormente, que auxilia na Revolução Inglesa, vão ser perseguidos após,
né, a tomada do poder pelo próprio Oliver Cromwell. Então quer dizer que o Oliver Cromwell se aproveita dos niveladores na formação do exército e depois que ele ganha do rei, ele vai passar a perseguir os líderes niveladores populares, exatamente isso. Por quê? Porque ele vai promover, né, uma ditadura, um protetorado. Alguns historiadores dizem que ele é tão autoritário quanto os Stuart. Ele é tão autoritário quanto os reis Stuart. A diferença é que ele vai implementar uma república após a Revolução Inglesa. Tá? 1653, ele vai dissolver o parlamento. Isso quer dizer que ele vai governar, né, de 1653 até a sua morte em 1658, sem um parlamento, sem os seus poderes limitados. Isso quer dizer que nós, na realidade, aqui trocamos 6 por meia dúzia, né? Eu tirei um rei autoritário, mas coloquei um outro chefe autoritário que também governa sem parlamento, porque o mesmo dissolveu o parlamento em 1653, tá? Cromwell torna-se, né, o Oliver Cromwell torna-se ditador, né, com o título de Lorde Protetor da Comunidade Britânica. E uma das coisas mais importantes, gente, e eu vou aqui perder um bom tempo nisso aqui, é o ato de navegação, o decreto de ato de navegação. Por que isso é tão importante, gente? Ele simplesmente, em 1651, com esse decreto de navegação, ele vai dizer o seguinte: até esse momento, quem fazia transporte para produtos ingleses eram os holandeses. Nós temos acordos com os holandeses. Inclusive, vale aqui ressaltar que os holandeses eram os grandes transportadores do mundo, inclusive transportando açúcar brasileiro. E o Oliver Cromwell vai dizer, a partir de hoje, produtos ingleses só poderão ser transportados por embarcações inglesas. Nós não vamos mais pagar a Holanda para fazer o nosso transporte. E com isso, vai gerar um descontentamento por parte da Holanda, porque a Holanda vai perder os seus contratos. Vai ter, inclusive, uma guerra entre Inglaterra e Holanda por causa do descontentamento holandês. Mas ao final dessa guerra, nós vamos ter a vitória da Inglaterra. Bom, e o que isso tem de vantagem? A partir do momento que Oliver Cromwell, né, ele estabelece o ato de navegação, né, não permitindo mais o transporte de mercadorias inglesas pelos holandeses, ele vai usar o dinheiro que antes era entregue para os holandeses, o dinheiro que antes era aplicado como pagamento para os holandeses, ele vai usar esse dinheiro agora para desenvolver a Marinha Britânica, para desenvolver a esquadra e a Marinha Comercial Britânica, estimulando um capitalismo comercial marítimo. Perfeito? E aí, gente, se nós formos ver, se a Inglaterra era no século XVIII e no século XIX a rainha dos mares, a maior potência marítima de todos os tempos, né? Quando é que a Inglaterra se constitui como potência marítima? Quando é que a Inglaterra se constrói como uma potência marítima? Justamente após o ato de navegação, quando começa a se desenvolver a potência marítima inglesa, certo? O Napoleão, por exemplo, né, na Batalha de Trafalgar de 1605, tentou invadir a Inglaterra e não conseguiu. Adolf Hitler vai tentar, né, subjugar a ilha da Inglaterra e também não vai conseguir. Então quer dizer que essa potência naval inglesa, que nasce em 1651, ela vai até o século XX, Rafa, ela vai até o século XX. Bom, e os grupos radicais que participavam da Revolução nesse momento? Nós temos então os já citados niveladores, tiveram importante papel na Guerra Civil, né, compondo o exército, mas depois foram perseguidos e exterminados, principalmente as lideranças niveladoras, por Oliver Cromwell. Depois vão surgir os escavadores. Eles se diziam os verdadeiros niveladores. Esses escavadores vocês podem encontrar nos vestibulares com o nome de Gingers, tá? Era um grupo de camponeses empobrecidos e prejudicados pelas políticas de cercamento. Porque quando a política de cercamento ela ocorre, eu vendo essa terra para iniciativa privada, eu vou ter que expulsar os poceiros dessa terra. Esses poceiros vão ficar no olho da rua, sem ter subsistência. Então, grande parte dos gingers era representado por esses camponeses prejudicados pelos cercamentos das terras, tá? Se intitulavam, como já disse para vocês, os verdadeiros niveladores. Esses grupos lutavam por meio de condições, por melhores condições de vida e a extensão dos direitos políticos a todos. Ou seja, eles tinham uma posição ideológica mais radical, né, neste período. Prezavam pela utilização comunitária da terra e não pelos cercamentos, né? Uma espécie de comunismo primitivo da terra.
Perfeito? Esses grupos também vão ser perseguidos, né, pelas elites agrárias inglesas da época.